Outro ponto que eu acho bem importante ser tratado são os tipos de documentos. Então, trazendo aqui para vocês, que tipo de documentação básica eu preciso ter para submeter uma proposta de projeto? Varia, tá? Tem alguns projetos que vocês podem estar submetendo CNPJ, como por exemplo, o estatuto, o contrato social, certidão negativa, gente, isso é bem importante. Para você que pensa em pegar alguma captação de recursos de projetos de inovação que o dinheiro vem do governo, a sua empresa não pode estar devendo. Isso é bem importante. Por quê? Vocês vão aportar um dinheiro público, então vocês têm que estar ok com o governo, seja governo municipal, estadual ou federal. Vocês precisam ter uma certidão negativa perante o Estado, não podem estar devendo nada, se liguem nessa informação. Precisa ter regularidade fiscal da empresa e dos sócios, isso é tanto CNPJ como CPF, não pode ter nenhuma dívida, nenhum problema, né, fiscal que a gente fala, não pode estar devendo, tanto no INSS, FGTS, Receita Federal, dívida ativa, né, quando a gente fala assim, é a União, governo federal, governo estadual ou governo municipal. Também tem um histórico do proponente. O que seria o proponente? Né? Experiência técnica, os projetos já realizados, uma equipe qualificada. Lembra que eu falei? Quando vocês começarem a desenvolver projetos de inovação, programas de seleção não precisa, né? Não é exigido. Mas a questão de projetos mais robustos, como junto à FAPES, a FINEP, ele exige que você traga uma equipe técnica, né, consolidada, que tem uma expertise de mercado. E também a maturidade do projeto, ele ser compatível com o edital. A questão, muitos pedem, precisa do TRL 1 e 2, é quem está na fase de ideação. 3 e 4 é quem já está desenvolvendo a POC, o produto. Preciso que esteja no TRL 9, é quem já está vendendo, quem está faturando, já tem CNPJ, já tem cliente. Então, assim, é interessante olhar todos esses pontos, né, da documentação para estar submetendo o projeto de vocês. Também eu gosto de trazer os acertos. Então, quando você submete um projeto, é interessante para você ter maior assertividade, um planejamento antecipado, ou seja, o cronograma ele ser realista com o que você consegue executar, um orçamento detalhado, uma equipe multidisciplinar, ali eu até trouxe gestor, financeiro, técnico, área jurídica, enfim, depende de cada área que você atua. A comunicação com o concedente, quem concede o dinheiro, tem que ser clara, ou seja, muitas editais, né, muitas propostas de projeto para os editais, elas são canceladas porque a pessoa escreve muito técnico sobre o seu projeto. Então é importante entender para quem que vocês estão submetendo, entender o órgão para ver, eu escrevo mais técnico, como por exemplo uma FAP com uma FINEP, ou eu escrevo de maneira mais simples. Porque se o projeto de vocês for muito técnico, muito complexo, é interessante saber e ter essa expertise de fazer uma linguagem mais clara, porque a gente não sabe quem vai estar recebendo essa informação do outro lado. Questão de gestão de documento. Lembra ali que eu trouxe diversos documentos? Então, tem que deixar isso organizado. Quem já tem empresa consolidada está em contato com o seu contador, a documentação em dia, balanço, DRE. Quem não tem empresa tem um CPF, que esteja regular, não esteja com nenhuma dívida, nenhuma pendência. Então, assim, eu gosto de trazer esses acertos para clarear também, o que eu preciso. A gente tem também alguns erros. Quais são os erros mais comuns? Subestimar a contrapartida, ou seja, eu submeto um projeto e acaba que eu não consigo cumprir. Submeti que eu ia desenvolver em 24 meses e eu acabei me enrolando, perdi gente da equipe, perdi bolsista e não consegui executar. Esse é o erro mais comum. Falhas na execução, atraso no cronograma, a falta de monitoramento dos indicadores, porque tu precisa monitorar o indicador para ter o resultado. Outro ponto também é documentação. Esses são os erros mais comuns. Questão de nota fiscal incorreta, porque você pega um dinheiro, lembra que lá no início eu falei sobre a questão de fomento,
fomento de subvenção, fundo perdido, então tu precisa apresentar nota fiscal. Às vezes tu pegou no CNPJ o edital e pediu a nota na pessoa física, então tem que cuidar como é que vocês vão estar administrando esse projeto depois que vocês tiverem sucesso, depois que vocês captarem o valor. Então, aqui já se encaminhando para o final, por que participar de editais de subvenção? Ponto bem importante, tá? O reembolsável, não reembolsável, ele é o caso que tu não precisa devolver o dinheiro. Então, nesses casos de fomento de subvenção, tu não vai precisar tirar o dinheiro do bolso. Questão também do reconhecimento institucional e o aumento de credibilidade. O que isso quer dizer? Eu já participei de uma FINEP, eu já fui contemplado, eu já participei de um programa de aceleração, seja aqui da Fundação CERT, de um Centelha. Então, isso é muito importante trazer isso para a startup de vocês, porque gera um reconhecimento. Também a possibilidade de parcerias estratégicas, seja com institutos de centro de tecnologia, esses parques tecnológicos, como vocês devem ter nas suas cidades ou na sua região, empresas e governos, e estimular também a organização interna, como processo, controle, porque para participar tu precisa ter organizado, então tu acaba organizando a sua empresa. E assim, também um ponto que é bem importante, participar de edital, seja de programa de aceleração, necessita de algumas organizações, né? É mais ou menos assim, para quem todo mundo pode estar participando, mas tem alguns cuidados que vocês precisam ter. Por quê? Ele tem uma burocracia, né? Documentação, prazo, comprovante que vocês têm que entregar. Também é importante vocês entenderem o prazo de submissão, avaliação, liberação do recurso. Por quê? Por que eu trago esse ponto aqui? Para vocês se organizarem financeiramente. Edital, ele tem um período. Lembra que lá no início eu falei que um edital ele pode ter 9 meses, 24 meses, enfim, ele tem diversas características, então é importante vocês entenderem para se organizar. Também tem questões de restrições, tu só pode gastar dinheiro em rubricas permitidas, ou seja, o que seria isso, Dê? É a parte que, se eu coloquei que eu ia gastar com mão de obra, eu tenho que gastar em mão de obra, eu não posso pegar esse dinheiro e comprar um bem ou gastar no meu laboratório, não pode. Vocês têm que focar no que vocês apresentaram de orçamento. Então, o edital, proposta aqui de projeto, ele tem essa característica de restrição de uso. E também exclusividade em alguns casos, claro, impedindo múltiplos projetos, ou seja, eu peguei um projeto da FINEP, eu não posso pegar um Tecnova. Eu peguei um Tecnova, eu não posso pegar um Centelha. Isso acontece? Acontece. Não estou dizendo que é nessa circunstância, nesse exemplo que eu trouxe, mas é bem importante vocês analisarem o que mais acontece. Eu estou com um pesquisador responsável no Tecnova. Eu não posso pegar um PIP, por exemplo, como a gente tem no estado de São Paulo. Isso não é permitido. Mas eu posso pegar uma FINEP, porque um Tecnova e uma FINEP pode ser submetido e talvez ter sucesso. Então, esses pontos que eu gosto de trazer de atenção aqui para quem está pensando em captar. E para deixar uma frase final, então, né, captação de recurso é estratégia, gente, é disciplina e visão do futuro. A gente tem muito fomento de editais, né, fomento de subvenção para estar captando, vocês não precisam estar tirando do bolso, a gente tem programa de aceleração, a gente tem concurso, tem bolsa de estudo para estar trazendo mão de obra, diversas oportunidades. E eu deixo aqui um pouquinho, né, dessas informações agora para vocês absorverem e apoiar na tomada de decisão e vocês entenderem qual é a melhor oportunidade. Precisando, fica à disposição. Até mais!